Olá a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E se vocês chegaram até esse módulo aqui, vocês já são vencedores, tá? E isso já mostra o tanto que vocês são esforçados e capacitados em querer aprender, ok? Bom, como o curso ele é um pouco muito compactado e resumido, né? E por conta dessa pandemia a gente é, não conseguiu trazer esse ano um evento mais legal. Então é tudo web, né? Então vamos ficar na comunidade das nossas casas aí e seguros, né? E é isso aí, estudar, né? Então a gente aproveita esse tempo aí pra gente aprender algo novo, tá? Bom, então hoje, galerinha, a gente vai aprender técnicas mais aprimoradas, tá? A gente vai conhecer o que é o Nmap Script Engine, tá? Vamos também trabalhar com é, é, sistemas de brute force. A gente vai estar utilizando o Hydra, tá? E também vamos utilizar o Krakatoa, que é um outro tipo de brute force, mas para o caso específico em cima do protocolo RDP, tá? Vou estar demonstrando para vocês o Hydra aqui de uma maneira mais simplificada e resumida, tá? Como eu falei, nosso curso é introdutório, né? Então, assim, cada ferramenta que eu estou demonstrando aqui, ela tem material para a gente dar mais de 30 horas de curso brincando, tá? Sem falar no Nmap, que é uma ferramenta excepcional, tá? E conhecida aí por vários auditores de segurança da informação. Ela não poderia faltar na nossa case para a gente é, fazer uma tentativa de um pentest, tá? Sem essa ferramenta não teria como a gente estar catalogando informações valiosas, precisas, tá? Bom, e no cenário de hoje a gente tem as máquinas, tá? Eu espero que todos vocês já tenham baixados aí no computador de vocês, instalado, conforme a gente fez aí numa aula anterior, a instalação passo a passo dessas máquinas virtuais, seguiu lá o vídeo certinho, não tem erro, tá? E então, galera, a gente vai imaginar o seguinte cenário, tá? Uma empresa tem ali o seu servidor, tá? E nesse servidor o cara implementou, sei lá, uma máquina mais inferior, mas ele colocou ali um Windows Server 2008, tá? E também implementou para gerenciar os usuários das estações de trabalho um, um Active Directory em cima do Windows Server 2012. Então, na aula passada a gente conseguiu catalogar essas informações, né, e descobrir o banner, o sistema operacional dessas máquinas. Então a gente já tem uma ideia do que a gente vai atacar, ok? Bom, ao propósito, né, a gente vai tentar ambas as máquinas. Como a gente não tem nada em mãos, não tem um usuário, um login, a gente tem que pensar fora da caixa, tá? A maioria dos administradores aí sempre acabam deixando aí por padrão uma conformidade que é o usuário administrador padrão, tá? O administrator, no caso de um sistema aí com a linguagem inglês, né? E então, a gente tendo esse padrão, a gente pode focar em cima desse usuário diretamente um ataque de brute force, tá? Mas a gente pode passar também usuários comuns como Maria, João, José, Amanda, Marcelo, Marcos, enfim, esses nomes mais simples que a gente sabe que tem dentro da empresa. A gente viu também que ao coletar informações a gente pode pegar nomes dos funcionários dessa empresa também para conseguir, né, elaborar nosso ataque. Ainda mais um ataque especializado, tem hora pode acontecer até mesmo do hacker ir até o local, ficar na porta mesmo da empresa e dar uma de meio de
papagaio ali, se fingir de besta e escutar as pessoas falando, entrando por aí na empresa, ou chamar algum nome de alguma pessoa, né? Ô Marcos, tal, você entregou lá o relatório, lá o tal, tá, a pessoa tá cobrando, né? Opa, peraí, então tem o Marcos trabalhando aqui, né? Então isso aí ele já consegue pegar. Fora que ele consegue coletar essas informações na internet por meio de redes sociais, tá? Por meio do site dessa empresa, se tem um site situado, hospedado em um servidor, vai estar lá o time de funcionários, tá? Por e-mail, tá? É possível pegar contas de e-mails, tá? Desses funcionários aí através do domínio dessa empresa e ou até mesmo ligar no número dessa empresa e perguntar se passar, fazer uma engenharia social, se passando por um suporte ou sei lá, por alguém da Receita Federal, se for um caso de contabilidade, né? Inventar alguma desculpinha para ver se consegue coletar informação. Até mesmo é possível ligar nessa empresa, se passando pelo helpdesk, ou se essa empresa já tem uma empresa de informática que presta serviço de assistência técnica para essa empresa, né? E com isso se passar para um helpdesk, tá? Falando que vai precisar fazer uma manutenção, sei lá, no computador lá da secretária e tal, e pedir um acesso via TeamViewer, né? Anidesk, algum meio de um acesso remoto, e aí consigo mesmo, se você for educado, né? A gente sempre tem aquele ditado que gentileza gera gentileza. A pessoa desinformada não é capacitada, né? Novamente a gente está entrando no assunto do treinamento com os colaboradores. A pessoa não vai desconfiar porque você já citou que é da empresa X, tá? A empresa X prestando manutenção para a empresa Y. Então a pessoa não vai se questionar, mas por que esse cara tá ligando? A mando de quem? Pode ser que ela faça isso aí, né? Mas na maioria dos casos que eu cheguei a fazer isso aí, a pessoa simplesmente, tá bom, vou abrir aqui. Você quer o Anidesk? Já fala logo na cara, fala, pode ser. Então passa a ID e me deu acesso aí à sua máquina, tá? Com isso, o atacante ele vai lá e instala uma backdoor no sistema e vou lá, né? Tá dentro da rede da empresa. Então vamos lá, galera. Bom, para isso a gente vai começar aqui abrindo nosso terminal. Sudo su a senha root, tá? Essa senha eu deixei no arquivinho de texto, assim que vocês compactar a máquina, dentro da pastinha dela lá, Kali Linux 2020.3, lá dentro dessa pastinha tem a usuário e a senha, tá? Então, beleza. Bom, para o começo dos nossos estudos, a gente vai procurar uma word list que o Kali Linux já tem pré-definido, um arquivo de texto, tá? E a gente vai fazer o seguinte comando, vamos navegar até esse diretório que fica, vamos dar um cp, tá? Primeiramente vamos jogar esse arquivo na área de trabalho, né? Então cd acento asa maiúsculo e damos um tab. E aí aqui ele já mostrou pra gente a área de trabalho. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela do meu terminal para vocês visualizar melhor no vídeo, tá? Então acento a maiúsculo, eu dou um tab, tá? Não preciso digitar todo a extensão da palavra, eu já posso agilizar a navegação via terminal. Então né? O tab e maravilha, né? Feito isso, a gente dá um enter e então a gente já caiu no diretório área de trabalho, tá? Você dá um pwd aqui, minúsculo, né? Pwd. Então eu estou situado nesse diretório home, administrador, área de trabalho, tá? Damos um ls e conseguimos visualizar o que tem nessa área de trabalho. Então aqui a gente só tem nosso arquivinho que a gente usou na aula passada também, né? Então para isso eu vou dar um cp, que é de copiar,
E aí eu vou até o diretório barra usr share, né? E dentro desse share tem um arquivo, uma pasta chamada word list, tá? E o que eu vou precisar fazer aqui? Copiar um arquivo que está na extensão gz, tá? rocku.txt. Esse arquivinho aqui, todas as versões do Kali-Linux, é meio bugadinho. Se eu tentar dar um tar aqui para tentar descompactar via terminal, cara, ele não vai, não sei porquê, tá? Pode ser porque o arquivo ele tem uns cento e poucos megas, mas é cento e poucos megas de arquivo de palavras, tá? Então ele é uma word list. Bom, para a gente jogar esse cara aqui no nosso diretório, que é a área de trabalho, eu vou dar um espaço e ponto. O ponto aqui significa que eu quero que ele copie no diretório onde estou situado. Aqui no caso onde está o pwd, tá? Então ele vai copiar aqui. Dei um enter, tá? Eu vou até minimizar aqui meu terminal para a gente visualizar a pastinha. Então a gente tem aqui o arquivinho rocku.txt. Para descompactar ele aqui sem ter dor de cabeça, vamos dar 2 cliques nesse carinha e ele vai abrir um gerenciador de arquivos, né, para fazer a descompactação desse arquivo, tá? O que interessa é esse rocku.txt. A gente pode clicar aqui em extrair, tá? Fazendo isso aqui, ele vai abrir o local onde a gente quer extrair. Então aqui ele vai estar marcado a nossa área de trabalho, então é aqui mesmo que eu quero. E feito isso, clicamos em extrair, tá? Percebam que ele criou aqui um arquivinho de texto pra gente, tá? Maravilha. Após isso, fechar e fecha aqui novamente, tá? Esse aqui eu não preciso mais, vocês podem deletar aí, tá? Eu excluí esse arquivinho aqui para não ficar muita coisa na minha área de trabalho. Então, só preciso deste arquivo. A gente dá 2 cliques nesse carinha, ele vai congelar a tela do computador porque é um arquivo de texto. Então o nosso leitor aí de texto ele vai demorar um pouquinho para processar. Mas aqui temos inúmeras palavras, tá? Então isso aqui é que a gente vai fazer um ataque de dicionário centralizado em cima de um protocolo. Maravilha. Damos um ls, se eu dar um cat em rocku.txt aqui no terminal, olha só, muitas palavras. Vamos fazer uma brincadeirinha que se eu quiser, por exemplo, passar um grep aqui para ver o que tem dentro desse arquivo, se realmente bate a senha, por exemplo, se eu dar um grep aqui, ó, clássico 10, 20, 30, será que tem essa senha? Tem, né? Concatenado aqui com outras palavras, somente 10, 20, 30, tá? Ele vai ter aqui inúmeras sequências portando 10, 20, 30. Ah, mas será que tem aquela famosa senha password? Tem, né? Olha que legal. Será que tem password com P maiúsculo? Também tem inúmeras, né? E com D maiúsculo também tem. Olha só que legal, né? Vamos ver o que tem. Se tem ADM 10, 20, 30, tá? Isso não tem, entendeu? Mas pode ter admin, e admin tem, né? Mas só que temos admin 10, 20, 30, 40, 50, também é clássico, tá? Outra coisa que a gente tem que ver seria de 1 a 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também temos dentro desse arquivo essa sequência, né? Então, maravilha. Então, é um arquivinho aí que quebra o galho, tá? Em várias situações, esse arquivinho de TC, eu tenho uma lista aí. A gente pode estar utilizando na internet, tem word lists aí, principalmente no GitHub, cara. Tem word lists que passam de 30 gigas. Imagina 30 gigas de texto, tá? E o que é mais interessante, o Hydra ainda não tem um suporte a GPU, mas ele consegue trabalhar em threads. Então
fazer ali múltiplos processamentos. Só que tem uma outra ferramenta, tá? Que é uma ferramenta mais robusta, né? Que ela consegue trabalhar com processamento em GPU, processamento gráfico, tá? Essa ferramenta é excepcional. Bom, então essa ferramenta que eu estou falando que ela consegue trabalhar com GPU é o Hashcat, tá? Cara, esse camarada aqui, vamos pegar aqui o menu dele, tá? O seu modo de operação, ele é muito robusto, tá? Muito mesmo, tá? Aqui a gente consegue concatenar vários char sets, né? Que a gente pode pegar um password, concatenar com uma word list, ele vai através embaralhar isso aí, essa variável com essa word list, tá? Como eu falei, a gente pode usar o processamento de GPU, tá? Fora isso aí, o Hashcat, a gente pode utilizar também na internet já servidores de quebra de senha, tá? Ou utilizar Rainbow Tables, tá? Então a gente vai precisar de muito poder de processamento, no caso, para conseguir quebrar senhas alheias aí. E esse Hashcat é um ataque de brute force local, tá? Por exemplo, pegar uma senha de uma rede wireless, no caso pegar um handshake de uma rede wireless, snifar essa rede wireless, capturar esse handshake, ou seja, a requisição de uma estação ou de um celular, um dispositivo nessa rede wireless, capturar isso aí, pegar esse arquivinho, portar ele para o formato que o Hashcat consegue ler e tentar quebrar esse pacote ali, que em certo momento vai ter a senha dessa rede wireless, e para isso vai demandar muito tempo, né, numa máquina comum sem GPU. Isso pode levar de um dia, 30 dias, um ano, mas dependendo da placa de vídeo, você pode ser poupado tempo drasticamente. Isso eu falo em horas, tá? Minutos. Então o negócio é pavoroso na hora que se trata de trabalhar com GPU. E é esse cara aqui que vai fazer esse serviço. Voltando aí ao nosso tema. Então a gente já tem então a nossa word list, tá? Bom, agora vamos trabalhar com outro diretório também, tá? Que é vamos utilizar o Nmap usando scripts, né? O Nmap Script Engine para enumerar, né, essas máquinas e conseguir o máximo de informação possível, tá? Bom, primeiramente eu vou fazer o seguinte. Vamos dizer que a gente está numa rede e a gente já tem ideia da porta que a gente vai fazer o ataque. Então eu posso utilizar aqui Nmap, tá? -v, que é o modo verboso, e eu gosto de sempre utilizar S minúsculo e S maiúsculo, que é o sim scan, tá? Ele gera menos ruído. E aqui eu vou passar "-p", e eu quero trabalhar com a porta 445, que é a porta de compartilhamento do SMB, tá? Do NetBIOS. Aí eu vou passar o range da minha rede, ou seja, a minha rede aqui era 200.0/24, tá? E aí, feito isso, eu quero trazer somente as que tiverem status de open aberto, tá? Então vou passar aqui "-open", tá? Opa. E aqui eu vou passar aqui um filtro também, um grep, e nesse aqui eu vou concatenar o open também, né? Vamos dar um enter. E maravilha, então aqui eu tenho duas máquinas que ele descobriu contendo a porta 445, tá? Então vamos pegar o seguinte, vamos começar aqui com essa
86, tá? A primeira que ele encontrou aqui. E para a gente conseguir enumerar, a gente vai até um diretório. Esse diretório se situa no usr share nmap e scripts, tá? Então vou dar um ls nesse diretório. E aqui a gente tem inúmeros scripts, tá? Que é com que o Nmap consegue trabalhar aí e ser de forma mais precisa. Até mesmo análise de vulnerabilidade a gente consegue fazer com esse cara, tá? Vou dar um ls aqui e vou filtrar somente o SMB, tá? Aqui eu vou dar um tab, 2 tabs, tá? E aqui a gente tem inúmeros scripts para a gente atuar com SMB. Olha só que interessante, eu vou utilizar o nmap menos v, tá? Menos script, que eu quero carregar um script, tá? Igual. E aqui eu vou utilizar o smb. Como ele já está no diretório, a gente pode colocar aqui smb traço os, tá? E dá um tab, tá? Traço os discovery, ok? Na porta, tá? Vou deixar assim normal, tá? Sem porta. E aqui eu vou dar um 92.68.200.86, ok? Vamos dar um enter. Ele vai já começar a enumerar outras portas também, como eu não defini uma porta padrão ali para ele, tá? Não tem problema, vou jogar dessa forma. E aí a gente vai, com esse script, conseguir pegar o banner correto dessa máquina, tá? Então aqui, ó, no o script OS Discover, que é o SNE, ele trouxe aqui pra gente que é um Windows Server 2008 R2, tá? Aqui tá a compilação dele. E olha só que interessante, o nome do computador conseguimos também com o Nmap, o nome dessa máquina e o grupo de trabalho onde ela está atuando, né? Trabalhando com Workgroup. Limpar aqui a tela. Também temos o 85, né? Vamos fazer a mesma coisa. Damos um Enter. Vamos aguardar um pouquinho. E olha só, trouxe aqui pra gente o banner do sistema operacional, que é o Windows Server 2012 R2 Data Center, tá? E aqui temos um domínio, que é o empresa.com, tá? Então a gente já sabe que isso aqui é um controlador de domínio. Maravilha, então são informações muito valiosas aqui na parte de um pentest, tá? Vou limpar aqui novamente a nossa tela. Agora que a gente já tem em mente do que a gente quer atacar, eu vou tentar com o Nmap aqui enumerar compartilhamentos, tá? Então smb enum shares, tá? E aqui eu vou tentar capturar compartilhamentos nessa máquina, tentando enumerar pelo smb. Como ele é um Windows Server, o Windows Server ele tem uma proteção, tá? E dependendo de como está configurado esse ambiente, ele se torna bem sólido, tá? Mas varia. Na maioria das vezes ele está lá com compartilhamento tudo para todos. Ele tem aberto para convidados, tá? Geralmente a maioria dos textos que eu vejo que onde se depara com vários sistemas operacionais, não somente rede, máquinas Windows, mas vamos supor que o cara tem um Mac, tem um Linux lá dentro da rede, aí o cara vai lá e me habilita a conta convidado. Nossa, não sabe o perigo que é isso. Mas aqui, ó, a gente pode ver que ele tem esses compartilhamentos e aqui a gente tem também um compartilhamento chamado files, tá? Porém, eu tenho com acesso negado a explorar esse diretório, tá bom? Vamos tentar o 86 então.
Também aqui eu tenho esse NT status acesso negado, né? Então aqui eu não obtive muita coisa, somente o padrão mesmo do sistema. E eu sei que esse cara pode ter mais coisas aqui compartilhar, mas ele não conseguiu visualizar pra gente. Bom, a partir do momento que a gente já tem um alvo, então a gente sabe que tem dois sistemas operacionais aí rodando e tem a porta 445. Vamos voltar ao, vamos abrir um outro terminal, tá? Clicamos aqui no terminalzinho, tá? Vamos dar um sudosu, deixa eu aumentar a tela, root, e vamos até o diretório de trabalho onde tem nossa word list, tá? Beleza. Agora que a gente tem aqui essa word list, vamos pensar na seguinte situação: a gente tem que coletar e conseguir comprometer esse servidor. Então a gente tem que coletar o máximo de informação possível para que a gente seja bem sucedido. Então a gente gasta mais tempo na coleta do que na hackinagem, tentando invadir o servidor. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma lista aqui, tá? Eu vou usar o comando echo. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou passar, por exemplo, vou passar usuário Maria e vou jogar isso no arquivo chamado users.user.txt, tá? Maria, eu quero ver se na minha word list vai conter Maria, tá? Eu posso também, deixa eu ver aqui, colocar, sei lá, Mário, posso conter aqui Juliana. Vamos jogar aqui também, só dar eu tô escrevendo e dando uma tecla para cima aqui no meu teclado, e aí eu volto e seleciono ali e vou criando, tá? Vou alimentando esse arquivo. Deixa eu ver se tem Fernando, Amanda, João, né? Geralmente coloca sem acento. Administrador, né? Esquecemos desse cara, que é por padrão. Vamos colocar admin, né? Tá bom, né? Vamos dar um cat em users.txt. E aí tá lá, Maria, Mário, Juliana, Fernanda, Amanda, pá. Beleza. Bom, para que começamos a nossa brincadeira, a gente vai fazer o seguinte: vamos chamar aqui o Hydra, tá? Ele é bem simples de usar, tanto que a gente dá um man Hydra, ele tem aqui toda a documentação sobre a utilização da ferramenta, tá? Ele é bem simplesinho e ajuda bastante, tá? Bom, com o Hydra aqui já rodando, deixa eu limpar essa saída aqui. O Hydra é tranquilo. Para fazer ele funcionar perfeitamente, eu posso dar um "-l" maiúsculo, tá? Se eu passar um "l" minúsculo, eu tenho que especificar só um usuário, no caso, por exemplo, Marcelo, tá? E "-p", a senha. Aí eu digito a senha. Não é isso, isso aqui se torna muito cansativo, tá? Mas eu quero que ele faça tipo, vai testando, tipo José, João, Maria, e cada quem sua senha, vai testando um por um ali. E vamos ver o que vai ocorrer, tá? Bom, vamos carregar aqui então Lzão, né? Vamos passar users, a nossa senha, menos Pzão aqui, né? P maiúsculo. E aí vamos passar nossa word list, que é o rock u, tá? Agora
eu vou apontar para ele qual é o servidor que eu quero que ele faça a enumeração, tá? E aqui eu quero o protocolo que ele vai fazer essa tentativa. No caso, a gente vai focar no SMB, tá? Um V maiúsculo aqui, que é o modo verboso, e menos o F, que ele vai tentar forçar a tentativa. E aí, na hora que tipo, achar um usuário válido, ele para ali e mantém nossa tela ali estática, falando que encontrou o usuário tal. Se quiser prosseguir, dá um Enter. Tá? Vamos lá. Damos um Enter aqui. E vamos deixar ele tá aqui, por exemplo, em Maria. Tá? Então pode ver aqui, galera, que ele vai fazer toda a combinação, tá? De senhas para o usuário Maria. Depois, se não encontrar o usuário Maria, ele vai passar para o seguinte usuário e por aí vai. Então isso é um processo meio chatinho, tá? Mas o hacker tem todo o tempo do mundo, tá? Independente, essa é a diferença do analista de segurança ou o hacker ético, tá? Ele às vezes tem que cumprir horário, né? Trabalha num horário comercial e o atacante, ele não, ele vai tentar comprometer esse sistema, tá? O mais com assim, o menos tempo possível, ou a disponibilidade do tempo dele vai fazer com que ele tome medidas mais drásticas, que é o caso de utilizar uma ferramenta de brute force. Só que ele tem muito tempo para fazer isso nesse caso, tá? Então é diferente. Então, por mais que a gente tente se proteger ao máximo, estamos protegendo uma pessoa, mas tem mais 30 atacando o seu servidor. Ok? Então é um processo maçante. Bom, enquanto ele está rodando aqui, a gente sabe que isso aqui ele vai demorar um pouco, né? Mas vamos supor que, por exemplo, a gente encontrou, ele chega no usuário que a gente quer. Eu sei um usuário que tem aqui, tá? Vou parar esse cara, tá? E aqui eu vou apagar esse Hydra Restore para ele não continuar aqui da onde ele parou, tá? Então RM Hydra Restore. Beleza. Bom, vou voltar aqui o comando Hydra e vou passar um usuário específico, tá? Vamos supor aqui que eu já tenho em mente qual que é o usuário. Então vou tentar aqui, por exemplo, Amanda, né? Admin não, Amanda. Vamos supor que esse servidor tem usuário Amanda, tá? Damos um Enter. E aí ele vai testar todas as combinações possíveis no usuário Amanda. E voilá, né? A gente tem então aqui a conta, né? Amanda com a senha 102030. Isso é maravilha, tá? Então a gente já tem um usuário, então a gente já tem uma maneira, um vetor de entrada, um usuário válido, né? Vamos ver se esse usuário, por exemplo, tem o que chamamos de área de trabalho remoto habilitado com esse carinha aqui, tá? Né, habilitado nesse nome de usuário Amanda, né, com essa senha. Bom, então a partir do momento que a gente consegue uma senha, né, então praticamente 50% da nossa invasão já foi concluída. Mas vamos ver se esse cara se esse usuário atua realmente com uma área de trabalho remoto. Então para isso, então é só digitar aí x free rdp, tá? Barra o 2 pontos, aí passamos o Amanda, que é o usuário que a gente acabou de coletar, barra v 2 pontos, o IP do servidor 86 barra w, isso aqui é o tamanho da tela para não ficar desproporcional, ruim aí no monitor, gente, mas vou colocar 1024, tá? E horizontal e vertical, né? No caso aqui
é o vertical e aqui horizontal, 700, né? E barra P, dois pontos, isso aqui é a senha, eu coloco sempre em aspas simples aqui, 10, 20, 30, tá? Feito isso, eu dou um Enter. E aí, o que acontece? Ele está falando aqui para mim que para fazer logon nesse computador remoto é necessário receber o direito de permitir pelos serviços de terminal. Por padrão, membros do grupo da área de trabalho remota têm esse direito. Caso você não seja membro deste grupo ou que tenha esse direito, né? Ou grupo de usuários da área remota. Bom, isso aqui vocês vão ler aí. Então, nesse caso, esse usuário não tem permissão para executar a área de trabalho remota, tá? Então, o usuário Amanda não funciona. Vamos pegar aqui se tem outro usuário, sei lá. Administrador, né? Bom, no caso a gente só tem a Amanda aqui por enquanto, né? Vou fechar. Tá. Então vamos começar a brincadeira utilizando essa senha que a gente tem. Outra forma que eu consigo ver os compartilhamentos dessa máquina é usar, já que eu tenho uma senha válida, por exemplo, SMB Client, que é uma ferramenta aí para conexão, para ver se realmente seu Linux consegue se conectar à rede Microsoft, né? Para isso o Linux utiliza o Samba. Eu vou utilizar aqui o "-l" maiúsculo, vou passar o IP da máquina e "-n". O N estou definindo que eu não quero nem usuário nem senha, tá? Então a gente vai ver se tem no session habilitado nessa máquina. Damos um Enter, fizemos o login, tentamos logar aqui e never, né? Não conseguimos nada. Então eu vou fazer de outra forma, tá? Vou passar aqui então o que é o usuário e vamos colocar nosso usuário Amanda, tá? E agora ele vai pedir a senha, tá? O workgroup, que é o que a gente viu que está situado esse servidor, vamos passar 10, 20, 30. E olha só, ele mostrou que temos aqui um diretório dados, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou tentar conectar realmente nesse diretório. Aqui vou dar barra dados, tá? Damos um Enter. Deixa eu ver o que deu. Conexão falhou. Esse barra invertido aqui no Linux. Aqui. Barra Amanda. Isso. 10, 20, 30. Não conseguimos conectar. Estranho que era para ele estar conectando. Deixa eu dar uma olhada aqui no SMB Client. Se mudou alguma coisa, porta, passar o grupo, tá? Já que ele tá chamando o workgroup, né? Beleza. Tá. Uma coisa que a gente pode estar utilizando aqui também é ver se está dando algum erro também da versão, porque ele está dizendo que o SMB1 está desabilitado, mas como essa ferramenta aqui ela funciona até com o SMB3, dificilmente pode ser esse probleminha aqui. Vamos utilizar então o modo debug, né? Isso pode acontecer e a ferramenta funcionar da maneira que a gente espera, mas antes aqui do SMB a gente pode jogar um D, tá? Que é para ele debugar, se aí ele vai dar certinho pra gente onde é o erro da conexão. Então damos um Enter, tá? Então ele já entrou aqui no modo debugger, né?
E aqui passamos a senha 10, 20, 30. E voa lá, né? Conectou. Estranho, tem que passar o modo debug, mas se funcionou, perfeito. Então vocês já aplicam aí essa correção no computador de vocês. Bom, dessa forma aqui a gente conseguiu interagir com o SMB, tá? Através de linha de comando. Damos um ls. A gente tem aqui nova pasta, né? Deixa eu dar aqui um md hacker, tá? ls, e criei uma pasta aqui chamada hacker, né? Podemos interagir então com os compartilhamentos do Windows dessa forma, tá? Como é um Windows Server, então se fosse uma máquina como um Windows comum, a gente não precisa, dependendo do jeito que foi configurada essa máquina, a gente não ia precisar passar a senha, tá? Vou dar um exit aqui, tá? Simplesmente numa máquina comum eu poderia estar utilizando dessa seguinte maneira: passar o usuário que eu quero, né? E "-n", que é chamado a seção nula. E aqui eu passo, sei lá, usuário, se dependendo, está configurado tudo para todos, né? E aí, dessa forma, ele pode me dar o no session, tá? Aqui, como é um Windows Server 2008, a gente não consegue aplicar o no session, porque já por padrão o Windows ele tem uma proteção, tá? Bom, agora que a gente tem esse carinha aqui, a senha funcionou, conectamos no compartilhamento, né? A gente pode procurar por exploits, tá? Então a maneira que eu posso verificar isso aqui, deixa eu abrir um outro. Eu posso utilizar aqui o nmap mesmo, ls smb, e aqui eu quero ver se essa máquina está portando alguma vulnerabilidade, tá? Nmap, nmap -v -s -p 445 script, né? Script igual smb vul ms, deixa eu ver aqui, ms, damos um tab aqui. Vamos testar essa aqui, que é a mais recente, né? Que é ms 17010, ms 17, dá um tab aqui, já preenche pra gente, tá? ms 17010 no IP 192.168.200.86. Essa falha aqui, ela foi causou um grande impacto aí no mundo, né? Em 2017, por conta da fácil exploração dessa falha, e ela acabou alavancando a mídia a retratar e reportar mais sobre sequestro de dados, que foi o famoso ransomware WannaCry, tá? Então o malware conseguia executar essa vulnerabilidade no seu código, e ele mesmo entrava na máquina, criptografava e partia para outro que tinha essa falha, e se replicava o código malicioso no outro computador através do SMB, tá? Através desse protocolo aqui. Mas vamos ver se ele tem a vulnerabilidade. E maravilha, tá? Ele tem aqui, ó, essa máquina está vulnerável a essa falha, tá? Por falta de atualização. Então a falha bem antiga, mas várias máquinas que eu me deparo e tem essa falha como a sua conformidade, né? E aqui temos a documentação, né? Por exemplo, aqui na Microsoft. Vamos copiar a seleção aqui, vamos abrir o nosso navegador e vamos acessar esse link, né? Aqui que ele está documentando essa falha.
Esse link não está mais ativo, né? Deixa eu pegar um outro aqui. O Mitre, vamos ver se o Mitre vai falar algo sobre essa CVE, tá? Aqui a gente vai procurar informações sobre a CVE. Então aqui ele está falando sobre o que ocorre a CCVE, que é a... Não é esse cara aqui não, pera aí, que estranho. Isso aqui não tá muito legal não, essa paradinha aqui. Deixa eu procurar aqui mais na internet mesmo, tá? Deixa eu pôr o navegador aqui. CVE MS 17010. Aqui ó, boletim de segurança da Microsoft, tá? Crítico. Então aqui ela tem um resumo executivo sobre essa falha, né? Sobre a atualização, né? Ela de segurança elimina a vulnerabilidade da Microsoft, sendo reportado como a mais grave das vulnerabilidades, né? Poderá permitir a execução de código remoto ao invasor, tá? Ele vai enviar um código malicioso para o computador e com isso esse código ele pode fornecer para o atacante um acesso remoto, tá? Então isso aqui a CVE que vai categorizar a criticidade da falha e o seu impacto. Bom, então a CVE praticamente a gente pode denominar como uma sigla inglesa que ela é denominada como vulnerabilidades e exposições comuns, né? É uma lista pública de falhas de segurança, né? Quando alguém menciona uma CVE, geralmente está se referindo ao número de identificação ID atribuída a essa falha de segurança, né? A documentação sobre a CVE ela ajuda os profissionais de TI que trabalham em conjunto para priorizar e solucionar essas vulnerabilidades. Então, a fim de tomar conta, tomar assim a questão sobre essa falha, ele vai conseguir entender, né, através da documentação de como conseguir fazer mitigação dessa falha de segurança, tá? Então a CVE ela auxilia bastante quem atua na parte da proteção, né? Como Blue Team, né? Essa é a sigla aplicada para quem atua com sistemas de proteção. Então a CVE então ela reporta toda a criticidade e o impacto que ela pode gerar se caso ela persistir no sistema. Então a documentação está aí latente. Então se tiver alguma dúvida vocês podem procurar no Google sobre CVE tal, CVE sobre RDP, CVE sobre o protocolo SMB, CVE sobre MySQL e SQL. Então vai encontrar muitas documentações sobre isso. Outra forma de a gente encontrar documentações é acessar o site ExploitDB, tá? Então aqui tem uma vasta gamas de vulnerabilidades, exploits, tá? E aqui a gente consegue fazer uma pesquisa sobre determinado exploit. No caso, vamos pegar aqui o MS 17-010. E aqui temos informações sobre esse exploit, tá? E aqui é o que ele afeta, tá? A versão da plataforma, o tipo dele é um remoto, tá?
Então aqui a gente tem um código que é onde a gente pode compilar e está utilizando esse exploit, tá? Então isso aqui proporciona a gente a uma execução de código remoto. Então vamos lá para a nossa máquina, né? Espero que isso tenha ficado um pouco mais claro o que é uma falha de segurança e o que é executar um código remoto, um código arbitrário no computador alvo, né? Bom, a gente tem então o usuário e a senha. A gente vai passar por uma outra prática, que é a utilização dessa execução de acesso de código remoto, tá? Uma RCE. Para isso a gente vai utilizar a ferramenta que é o MSF Console. Então é só você digitar MSF Console, tá? Dá um Enter e vamos aguardar um módulo do Metasploitable carregar na nossa máquina. Bom, feito isso aqui, a gente tem para utilizar 2049 exploits, 1108 auxiliares, 354 posts, tá? Essa também é uma ferramenta que existe um curso somente aprofundado para estar utilizando o MSF Console, né? Então ele tem infinitos recursos praticamente, mas o que é mais interessante é a gente saber explorar o módulo para determinada aplicação, processo, serviço que está sendo executado nessa máquina. E um módulo bem interessante, já que a gente tem usuário e senha, é o PSExec. Para a gente achar esse módulo no MSF Console, basta digitar search. E aí PSExec. Dessa forma. Damos um Enter, né? E o módulo que a gente vai utilizar, essa execução aqui, que é o Windows autenticado, usuário autenticado, né? Que é uma execução de código remoto. E vamos selecionar o módulo 10. Então, use, aí podemos colocar aqui 10, que ele já vai carregar, tá, o módulo pra gente. E aí ele carregou o exploit Windows SMB PSExec. Pra gente ver como que esse cara funciona, a gente dá um show options. E aí tem toda a forma de a gente estar configurando o nosso módulo de execução remota, tá? Então aqui rhost a gente vai definir o IP, o alvo, tá? Rport, a porta de serviço. Caso se ela estiver trocada, a gente modifica aqui para a porta que está lá marcado no sistema. Share é onde fica o compartilhamento. Lembra que a gente enumerou ali, ele tem a pasta dados, né? Use domain, que é no caso workgroup. Use SMB pass, a senha, né? E SMB users. Então vamos lá. Para configurar utilizamos set, né? E aí vamos começar pelo IP desse host, rhost, e passamos o IP 92.68.200.86, tá? Set share, que é o compartilhamento. Definimos aqui do jeito que tá lá, maiúsculo, né? Dados, ok. Set SMB domain e colocamos também maiúsculo work group, tá? Set SMB pass, a senha 10, 20, 30 e SMB
smb users, smb, opa, 7, né, smb user, e aí colocamos o usuário Amanda, show options, tá? E aqui a gente configura seus dados, tá tudo certinho, né? Bom, aqui no módulo ele já vinha um payload setado para nossa máquina, do jeito que ele tá, mas caso não estejam configurado, a gente vai dar um set lhost e passar o IP da nossa máquina. Como eu vou descobrir o IP do meu computador? Aqui mesmo no MSF Console eu posso digitar IPA, tá? Aqui no caso do meu computador, eu verifico o IP que está aí na máquina de vocês. Aqui no caso o meu é 192.168.287, então set lhost 192.168.200.87, tá? E aqui a porta, eu vou deixar default, que é a porta 4444, tá? Show options para conferir se o módulo está certinho, tá? Feito isso aqui, tá? Nesse caso a gente já está passando da enumeração, né, para a fase de ganhar acesso remoto à máquina, ganhar acesso. E para executar o módulo eu tenho duas formas: run, né, ou exploit, tá? Então digitamos exploit e esperamos a mágica acontecer, e ocorreu. O que aconteceu aqui? Nesse caso eu já ganhei acesso à máquina, tá? Se eu der um system info, ele vai falar que eu estou conectado ao servidor, né, o nome da máquina. Olha só que interessante também, eu posso vir aqui e digitar o shell. Digitando o comando shell, eu estou dentro do CMD da máquina. Que bacana, né? ipconfig, tá? Então agora aqui eu já estou no ambiente desse computador, né? Exit para sair, certo? E o que eu tenho que fazer aqui agora? Bom, eu, como pentest, eu não posso chegar e alterar a senha, mas um hacker ia fazer isso, criar um usuário ou criar uma senha ou trocar a senha de tal usuário, tá? A minha intenção é conseguir pegar o acesso do administrador, tanto que aqui nessa máquina eu não tenho, por exemplo, xrdp barra u, né, que a gente viu aqui agora há pouco, o usuário Amanda barra v 268.200.86 barra w barra h700 10.20.30. eu não tenho acesso ainda ao ambiente dessa máquina aqui, né, a área de trabalho remoto. Então a Amanda ela é um usuário limitado, né, um usuário comum, certo? Então agora com essa questão que está aqui, essa barrinha tem que estar zoando aqui, eu vou tentar elevar meu privilégio. Para que isso aconteça, eu vou usar o comando que coisinha chata, tem que bugar logo agora, né? Vamos lá, certo? Vamos executar o comando get, get UID, né? Aí ele vai mostrar que eu estou conectado com uma autoridade de sistema, né? Até então tudo bem.
O que eu preciso fazer agora? Tentar descobrir as hashes das senhas dos usuários, para que isso, para que eu possa fazer essa tal ação, eu posso utilizar o hash dump. Só que o que aconteceu aqui? Eu não tenho privilégio suficiente para executar o hash dump, tá? Para isso eu posso ver os processos que estão sendo executados na máquina para tentar levar o meu privilégio, fazer uma escalação de privilégio. Vou dar um PS e aí olha só que bacana, ele vai mostrar também os processos da máquina que está executando, tá? Só para mostrar aqui para vocês, cadê o Windows 2008? Essa máquina aqui ela tá fechada, eu nem sei sendo esse administrador, tá? Então vou deixar para vocês fazerem aí no curso mesmo. Então cria uma senha randômica aí e deixa o jeito que tá. Mas um processo interessante para a gente estar escalando esse privilégio é sempre catar um processo, tá? Não do SMB onde a gente está conectado, mas que tem autoridade de sistema, ou seja, ele é superior ao administrador. E esse aqui é o processo do WinLogon que gerencia as contas de usuário do Windows, tá? Então é interessante a gente saber sobre processos, ok? Então esse carinha aqui, se eu posso migrar do SMB para o WinLogon. Para isso eu vou utilizar o comando migrate. E aí com o migrate eu posso simplesmente passar a ID do processo, o PID, né, desse processo, que é o 1892, tá? Feito isso aqui, vamos migrar. E se tudo correu bem, eu vou conseguir sair do processo que eu estava para o processo, né, do WinLogon, certo? Agora vamos tentar novamente o hash dump. E que maravilha, tá? Agora perceba uma diferença. Como eu falei que o WinLogon ele é o processo responsável por gerenciar as contas de usuário, né? Agora aqui eu tenho, além do Amanda, agora também tenho o administrador, tá? Muito bacana, né? Deixa eu acessar o Shell. E olha só, é bom a gente ter um conhecimento sobre o Bash do Windows também, né? Vou acessar aqui o Shell, tá? Isso aqui para mim é o documento, eu vou copiar esse cara, certo? Isso aqui é valiosíssimo pra gente agora nesse momento. E eu vou mostrar o porquê. E aqui eu posso ver se esse usuário está ativo, tá? Se o administrador está ativo no meu sistema, tá? Aqui então eu posso verificar, né, se o usuário está ativo. Eu posso dar um net user e aí eu posso então verificar esse net user administrador. E aqui eu verifico, né, o usuário tá certo, né, padrão, papapá, senha requerida, senha também não expira, conta ativa, sim, então o administrador está ativo, então muito bom, né. Vou sair aqui do shell, tá, hash dump, hash dump, e aí eu vou selecionar esse cara. E olha só que interessante, eu vou tentar acessar o usuário agora e ver se esse administrador se eu consigo logar no administrador. Só que o interessante de utilizar o XFreeRDP é que eu posso passar barra pth, que é a hash desse administrador, tá? Então vou pegar aqui a senha
correspondente a esse cara. Eu só estou em dúvida se é a primeira parte, tá vendo que tem 2 pontos, tá? Ou a segunda, mas eu creio que deve ser a segunda. Então, eu posso passar esse cara aqui. Então, Ctrl Shift V. Não deu, né? Deixa eu tentar aqui com outro. Estranho. Não passou, né? Então temos um pequeno problema, tá? Deixa eu ver aqui. PTH, né? 2 pontos. Passe o hash. Aqui a gente não consegue ainda, né? Acessar o usuário administrador. Uma coisa que eu estava tentando fazer aqui, só que essa vulnerabilidade ela só é válida para o Windows Server 2012, né? Mas que a gente já conseguiu ganhar acesso a essa máquina. E o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, posso entrar no Shell, né? Percebam que uma coisa que eu tenho o administrador, tá? Tenho a hash dele também, né? Eu posso usar esse cara aqui com um outro exploit, né? Deixa eu copiar a seleção e deixa eu abrir um novo terminal aqui para demonstrar para vocês. Deixa eu aumentar esse cara. Sudosu root. Podemos usar o win, né? exec, né? E aqui damos um enter, a gente vê como que ele funciona. Já que eu tenho a hash desse administrador, eu posso usar o inexec menos usão aqui, o maiúsculo, administrador, né? E aqui eu vou passar por cento, e aí eu passo o hash que eu coletei, tá? Essa hash aqui. Aí um espaço 192.168.200.86, tá? E aí eu chamo CMD. Esse CMD aqui vai me permitir que executar com o usuário administrador, tá? Já que ele tem na rede tem a porta do RDP aberta, eu vou chamar o prompt de comando passando a ID que eu quero, certo? Deixa eu subir aqui um pouquinho a tela para vocês visualizarem melhor. Então eu passei 1% e depois eu coloquei a hash inteira aqui, tá? Juntamente com o IP mais o comando cmd. O que aconteceu aqui? Administrador. Deixa eu apagar um pouquinho aqui essa hash. Administrador, passar somente. Não deu. Realmente não quer funcionar, mas deixa a gente voltar aqui para o Meterpreter. Vamos executar aqui o shell, né? Bom, a gente está aqui como administrador, né?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui que a gente pode fazer. Net user, net local. Amanda, administrador. Bom, o que a gente pode fazer aqui também, né? Já que a gente tem acesso ao bash aqui, é alterar a senha desse cara pra gente conseguir ganhar, né? Então, caso um atacante ele vai fazer essa parte, mas aqui a gente já conseguiu enumerar, pegar as hashes. Isso aqui a gente poderia tentar também fazer um ataque de força bruta offline, mas isso aí demanda um pouco mais de tempo, né? E a gente está com um horário meio reduzido aqui com o nosso curso. Bom, net user, tá? Net user administrador, damos um asterisco aqui e digite a senha para peraí, net user administrador, vamos colocar a senha 10 20 30. Funcionou. Então aqui no chão a gente conseguiu alterar a senha do administrador, né? Vamos voltar aqui ao nosso XFRDP, tá? E vamos passar aqui a nossa senha, /p, 2 pontos, 10, 20, 30. $86, né? Então 85. 86 que é o servidor que a gente tá conseguindo comprometer. Que estranho. Password expirado. Tá, administrator, né? Administrador. Estamos comendo barriga. Então, administrador. Damos um enter. E voa lá. Conseguimos ganhar o acesso ao ambiente, né? Desse servidor. Tá? Bom, a gente tem aqui também. Deixa eu fazer um logoff. Uma máquina com o sistema Windows Server 2012, né, que ele tá aí, que ele tá no caso aqui na minha rede com IP85. E como ele deve estar num conjunto na mesma infraestrutura onde foi implementado, provavelmente o cara, né, certamente ele colocou a mesma senha. E essa vulnerabilidade que está tentando, que eu me equivoquei aqui com o sistema operacional Windows Server 2008, tá? Ela ocorre no 2012, certo? Esse servidor aí, ele tá com a linguagem inglês, né? E aí o usuário dele é administrator, né? Vamos colocar a mesma hash que a gente colocou que a gente coletou lá no 2008, certo? Que a gente comprometeu aqui pelo MSF Console, né? Aqui é essa hash, vamos pegar aqui, essa parte aqui é a senha, tá? E vamos ver se a gente consegue também escalar, fazer uma escalação mais aprimorada ainda no Windows Server 2012, tá? Feito isso, damos um enter e voa lá também. Olha que maravilha, conseguimos ganhar acesso ao Windows Server 2012, né? Então aqui você vê, de um ataque simples a uma máquina, de um simples usuário, a gente conseguiu
elevar isso para um nível mais crítico, ganhando acesso ao Active Directory dessa empresa, né? CPL. E aqui, senhores, aí o atacante ele pode criptografar os dados, né? Se fazer um sequestro dessas informações aqui, colocando um malware, tá? E através desse malware aí, ele pediu um resgate. E aí conseguimos comprometer também o Windows Server 2012. Deixa eu ver aqui mais uma call, uma feature que a gente pode estar passando aqui nessa mesma questão. Passando a mesma hash, né? Deixa eu ver aqui se ele funciona o WinExec no 2012, tá? Então aqui a senha, né? E ele tá como administrator. Vou passar aqui o 85 e chamar, olha só que interessante, vou chamar o cmd.exe, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui 85 administrator tal barra falha não tá funcionando legal. Essa falha já não está funcionando no Active Directory também, né? Provavelmente isso aqui foi descontinuado, tá? Mas a gente conseguia ganhar acesso ao CMD dessa máquina, tá? Bom, essas pequenas features que eu passei para vocês são simples, mas não é nada complexo executar um ataque mais aprimorado, né? Aqui, com a simples manipulação de algumas ferramentas, a gente conseguiu ganhar o acesso não autorizado a algumas máquinas, né? Então isso aqui é só para a gente ver toda a fase de um ataque, como um hacker consegue se apropriar de sistemas alheios, tá? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, porque a gente não visualizou na internet, tá? Mas essa máquina aqui eu estou conectado à internet. E se eu pegar aqui o meu IP agora que eu estou conectado, só para dar um exemplo para vocês, para a gente finalizar aqui, tá? Pelo navegador, meuip.com.br. Então tá. Esse aqui é o IP que eu estou conectado agora, o IP da GVT. Deixa eu... Então nmap aqui, -v, -ss e procurar pela porta 3389, tá? Dá um /0 /24. Deixar ele fazer uma enumeração. Pode ser que nessa faixa de rede que eu estou conectado agora,
ele consiga, né? Uma coisinha simples aqui que eu esqueci também e que vocês também tem que levar isso aí em consideração, não deixar de colocar o menos PM para ele não fazer a enumeração por ICMP e pegar somente as portas abertas, tá? Menos open, certo? Vamos aguardar e ver se eu consigo alguns sistemas. E olha só, e aqui nesse P que eu peguei aqui, ó, o 49 e o 37. Vamos ver a curiosidade. Deixa eu dar um X-Free aqui. Abrir outra tela, né? Esse aqui mesmo, X-Free. Olha só que interessante. Ele tem aqui uma máquina, né? Onde ele mostrou o nome dessa máquina, tá? Cadê? Nome do servidor. Não conseguimos ver a cara dele, mas eu acho que ele tem um R desktop aqui também. R desktop. Deixa eu ver se vai conseguir mostrar a cara pra gente. Yes. Vamos lá. E maravilha, né? Um Windows Server 2008 R2, tá? Está conectado a esse IP. Então, viu? Tô mostrando para vocês como que é fácil a gente coletar portas aí, serviço ali, dependendo da porta, tá? Esse aqui é o que está conectado dentro da minha rede, não dentro da minha rede, ou seja, na mesma classe de IP que eu estou conectado, que o meu provedor de internet está me fornecendo, né? Desktop. Vamos ver o 37, ver se ele vai mostrar a cara também. Aqui ele está utilizando o Kerberos. Vamos tentar com X-Free RDP. O nome do servidor é server, né? Yes. E claro que eu não tenho a senha dele, né? Aí já seria uma coisa mais demorada, que é tentar fazer o brute force em cima desse servidor, né? Que eu posso também estar vendo aqui é se verificar a persistência também de portas como 445, né? Pouco provável que tenha, mas vamos ver, né? Se existe tais portas aí ativas de compartilhamento, né? Vamos ver se só para demonstrar para vocês. Aí eu posso estar modificando aqui 47, 46, 1/16, né? 1/8, e aí vai demorar muito mais, tá? Muito mais para executar essa enumeração. Deixa eu colocar aqui o 8 também, tá? Esse aqui é um jogo de sorte, então alguns hackers fazem bots, scripts para ficar vasculhando a internet à procura de portas, tá? E com isso ele consegue fazer a enumeração desses serviços, né? Bom, aqui ele está demorando um pouquinho também. Tá, vamos cancelar isso aqui, né? Vai demorar muito. Mas outra coisa também que eu quero deixar bem frisado para vocês é no caso
do que a maioria também utilizam DDNS para esconder os seus IPs, né? Ou seja, maioria, quando o servidor também tem IP dinâmico, né? Ele não é IP fixo, é um estático, ele acaba trocando e os caras utilizam DDNS. A gente pode, por exemplo, pegar alguns DDNS, sei lá, pirâmide .dns.net. Será que tem? Tem, tá? Então aqui, ó, a gente pode fazer, por exemplo, uma lista, né? Nano posts, né? ddns.txt. E aí, só para demonstrar, vou colocar aqui escola informática faculdade vamos colocar aqui o FGD para ver se realmente tem, né? O FGD UMS, né? Vamos fazer um ataquezinho de dicionário. Câmeras, servidor, info, loja. Tá bom, só para demonstrar para vocês. Vou dar um cat nesse DNS. Ó, uma ferramenta bem simples. A gente pode estar utilizando um for, né? For. Eu mostrei isso ontem também, aliás, na aula passada, né? No módulo passado. E aqui nesse for eu posso estar utilizando uma variável h, né? In. E aqui mesma coisa, eu vou dar um concatenar esse arquivo que eu acabei de criar, que é o DNS do, né? E aqui eu passo o comandinho host, mas a variável é h, e depois disso eu posso passar o DNS que eu quero, né? DNS.net para ele resolver. Eu posso passar aqui que eu quero somente antes também um "-t", né? Só TCP que ele vai resolver, né? E aí que eu posso também passar o 4, que ele vai só resolver IPv4, não IPv6, mas só esse aqui já basta. E aí damos, esqueci de fechar de novo o laço, né? Done inválido host inválido tipo, pode ser o "-t" aqui. Tá, ok. Temos aqui informática, tá? Servidor de DNS, olha que legal. Temos câmeras. Então a gente consegue também coletar essas informações aí na internet. E aí aqui eu posso pegar, por exemplo, esse informática aqui. Vou copiar. Vamos ver se ele tem alguma porta aberta. H ping sim menos p 3389 e o IP, né? Eu quero um counter somente um. Não tem, tá? Também a porta 22SH, interessante de ver se tem. Não tem. Vamos pegar aqui servidor, esse carinha aqui, né? Tá bem suspeito, né? Não tem a porta 22. Por padrão, porta 3389. Não tem também, tá? Mas nada que isso ele provavelmente o administrador deve ter trocado as portas padrões, né? Mas nada que um filtrozinho aí utilizando HPing não dê conta do recado, né? Aqui a gente pode passar aqui um escândalo de 1 até 5.000,
né? Lembra que a gente fez isso aqui na última aula, né? Pipe grep -v, e aí fechamos aqui com parênteses, né? E vamos tirar esse "-p" aqui. Vamos ver se tem alguma porta aberta. Demorou, né? Não foi. Deixa eu pegar aqui informática. Nada. Mas é isso aí então. Só para deixar uma provinha de conceito aí, galera. E que isso fique aí como um exemplo, tá? Cursos de Ethical Hacker a gente ministra aqui na cidade, na Bonacina Informática, tá? Felizmente por conta dessa pandemia a gente não abriu turma, né? Até esperar dar uma ao desenvolvimento dessa vacina, ver como vai ser controlada essa pandemia, para a gente abrir, né, os cursos, as escolas abrirem também. Estamos torcendo para que isso ocorra o mais brevemente, né? A questão desse vírus aí tá à tona e é perigoso, a gente tem que manter os cuidados, né? E evitar aglomeração. E que esse pequeno curso, primeiro pequeno conteúdo, né, já sirva assim de uma lição para que vocês procurem mais sobre o material, sobre ethical hacker, né? Para quem quiser aprender mais algumas técnicas, eu tenho um canal no YouTube lá que tem várias técnicas de hacking, né? Para quem gosta disso aí, se aperfeiçoar, tá? Outra coisa que eu quero deixar aí para vocês é que também, para serem grandes profissionais da área de segurança, é importantíssimo ter o conhecimento de protocolos, conhecimento de infraestrutura, conhecimentos de sistemas operacionais, arquitetura dos sistemas. Então tem um conhecimento massivo, assim, não tudo, não tem como aprender tudo, mas conhecimento um pouco meio intermediário, né, sobre qualquer área da informática. E claro, a programação, o programador vai fazer com que vocês se destaquem ainda mais na área de segurança da informação, tá? Não adianta nada a gente partir para essa parte aí, que na hora a gente for fazer uma análise de código ou até mesmo uma vulnerabilidade web, se a gente não tiver um conhecimento de programação, a gente vai sofrer um pouquinho, tá? Mas esse conteúdo aqui eu preparei um pouco com carinho para vocês, né? E só para demonstrar as fases mesmo de um ataque, tá? E devido o tempo que eu tenho também na cidade, a correria que a gente está passando aí também com a implementação da LGPD, provavelmente ST4, aferindo os cartórios, a demanda de serviço para a gente, graças a Deus, cresceu bastante, tá? E para quem quiser deixar, eu vou deixar na descrição do curso ali um contato meu. Se vocês quiserem também, eu trabalho na empresa Bonacina Informática, né, que fica ali na Major Capilé, o número 2293, tá? E é isso aí, galera. Então, juntamente com o professor Felipe aí, qualquer coisa, quando a gente tiver a possibilidade de ministrar um curso mais aprofundado nessa área, vou estar avisando vocês, principalmente na faculdade e tal, e nas mídias sociais também, no Facebook, né? Que é um curso presencial de Ethical Hacker, tá? Onde vocês vão aprender muito mais técnicas, vão se aprofundar melhor sobre esse assunto. Então, um abraço a todos aí, todo mundo aí. Espero que tenha gostado do curso e até mais, galera. Valeu, um abraço a todos.